conhece, quem tá chegando aqui agora, na nossa terceira aula, eu sou Gui Oliveira, eu sou cabeleireira. Tem 2 aulas que eu tô ensinando a minha metodologia de como eu criei minha própria marca e desenvolvendo com vocês junto a criação da sua própria marca também. Então, hoje, eu quero dar uma continuação da aula 2, onde eu expliquei para vocês o que aconteceu durante toda a minha trajetória, de todos aqueles erros, de todas as dificuldades que eu enfrentei, de tudo aquilo que eu passei e não me vitimizei. Eu entendi que, na realidade, tudo aquilo me serviu de lição para que eu pudesse estar aqui hoje. Então, o que a gente vai falar? Então, como eu disse, é simples. Um movimento sem direção faz com que você rode em círculos, né? Você está copiando um aqui, copiando outro ali e outro aqui e simplesmente não desenvolve, né? Porque a gente só tá seguindo cópias e cópias e cópias e cópias, então você fica completamente desnorteado. O que aconteceu? Em um momento em que eu tava perdida, como eu tava contando para vocês naquela aula anterior, uma amiga me trouxe uma ideia. Dessa ideia, eu desenvolvi, vou usar a palavra criatividade, tá? Eu fui um pouco mais criativa no processo de edição. Não significa que ninguém tenha feito, porque na realidade a ideia que ela tinha trazido para mim aquele dia, um cara lá da gringa já estava fazendo. Isso não foi uma criação minha, não foi uma criação dela. Eu fui descobrir isso depois. Essa trend que viralizou, que foi das folhinhas, que foi como a maioria das pessoas vieram a me conhecer na realidade, né? Então o que aconteceu? Ali foi mais uma pegada na edição. É onde eu falo para vocês que é desenvolver e implementar a tua marca, como você quer ser visto. Então ali tinha meu carinho, tinha a minha identidade, a minha personalidade, a forma como eu tava imprimindo aquilo que eu era naquela edição. É importante a edição também, às vezes as pessoas vão editar por você, mas é importante que você imprima ali a sua identidade, a sua personalidade, até na hora que você tá gravando o vídeo, tá? Então o que aconteceu? Eu fiz aquilo e simplesmente postei. Ali a minha vida mudou. E eu decidi tomar a decisão mais importante da minha vida. O meu negócio ele tava andando. Lembra que eu falei pra vocês que eu tava falida? De repente o meu salão bombou, a minha agenda lotou, a ponto de em 3 dias eu ter uma fila de 5.000 clientes esperando e eu não tava mais dando conta. Eu não tinha mais agenda em menos de uma semana. Eu não conseguia mais atender a demanda e a quantidade de clientes que estavam chegando. Então o que eu fiz? Eu tomei uma decisão muito importante. Estava confortável para mim agora ficar ali dentro daquele salão enorme, mas eu tomei, acredito que a decisão mais importante da minha vida. Eu decidi fechar o meu negócio físico, porém, abrir e expandir a minha carreira, ramificar a minha carreira, poder ir para qualquer lugar e atender as clientes em qualquer lugar do Brasil e, por que não, do mundo também, né? Eu consegui expandir ainda mais o meu negócio não tendo um negócio, mas tá tudo bem se você tiver o seu negócio também. Isso foi uma escolha minha, onde várias pessoas me falaram que não vai dar certo. Se você for trabalhar no salão de alguém, não vai dar certo. Se você fechar o seu salão, as pessoas vão achar que você faliu. Que bom que eu não ouvi as pessoas. Que bom. Eu tô te falando aqui. Não ouça as pessoas. Você precisa ser instintivo. Às vezes aquilo que você tá sentindo é muito mais válido do que várias pessoas falando milhares de coisas ao seu redor. Por que eu tô te falando isso? Porque até então, ninguém tava acreditando em mim, certo? Ninguém acreditou quando eu falei que ia fechar o negócio, quando eu falei que ia sair de Sociedade, quando eu saí de Campo Grande, quando eu saí de Floripa. Ninguém acreditou. Só falavam pra mim, não vai dar certo. Então, o instinto sempre falou mais alto. Então, seja instintivo em alguns momentos. Mas, obviamente, tem pessoas que vão te direcionar. Você vai ter mentores na tua vida. Hoje eu tenho mentores na minha vida. Na realidade, eu sempre tive. Inclusive, aquelas pessoas que falaram, não vai dar certo. Porque você sabe quando é inveja. Você sabe quando você não cabe mais ali naquele lugar, quando aquelas pessoas não cabem mais pra você. Você sabe, você sente isso. Não sente? Você sente que aquela pessoa não faz mais parte do teu ciclo. E que até aqui essas pessoas foram com você. E daqui em diante, outras pessoas vão seguir esse caminho, vão trilhar. E tá tudo bem. Você precisa aprender a se desprender. Você precisa aprender que pra construir algo sólido, algo que vai mudar a sua vida, você vai ter que deixar algumas coisas pra trás. Não significa que você vai mudar. Não significa que você vai se tornar uma pessoa arrogante, egocêntrica. Pelo contrário, quando você crescer, você vai ajudar ainda mais as pessoas que você ama. Quando você crescer, você vai alcançar coisas que você jamais imaginou alcançar. Objetivos, sonhos, conquistar sua casa, seu carro, ter um salão melhor, poder dar o melhor pro seu filho, pra sua filha, pro seu marido, pra sua esposa, sabe? Sonhos. A gente precisa sonhar. Só que não basta sonhar. Você precisa objetivar tudo na sua vida. Eu sempre vou focar em objetivo, em valor,
inovador, em criativo, você não ir no efeito manada, você ir contra o fluxo, você ser instintivo. Falei certo? Não. Instintivo. Entendeu? Então, o que que acontece? Eu trouxe, inclusive, aqui algumas citações de alguns vídeos que depois que essa trend ela viralizou tanto que vários profissionais começaram a fazer essa trend também, foi onde me posicionou ainda mais no mercado. Então, não ligue se alguém está te copiando. Pelo contrário, se você está sendo copiado, você é uma inspiração, certo? Então, seja inspiração para alguém também. E, de repente, surgiu uma nova trend. Em menos de 8 meses, eu criei 2 trends. Um que foi as folhas, e na realidade não foi uma criação propriamente dita, porque tudo já foi feito. Prestem atenção, tudo já foi feito. Nada no mercado é novo. Você só imprime a sua personalidade. Então veio a capa. Aquela capa colorida que começou com uma branca, com uma preta, enfim, a capa que eu tinha, de repente chegou aquela capa colorida, que hoje é uma das capas mais conhecidas do mercado. Aquela capa, você conhece a capa, se você conhece o meu trabalho, e se você não conheceu até então, quando você chegar no meu Instagram, você vai olhar uma capa colorida. Nessa capa, eu vi frases como: não é uma sentença de morte, é a luta pela vida. Quem disse isso foi a Bruna, uma cliente minha que sentou na minha cadeira e me fez chorar quando ela me falou sobre a luta contra o câncer de mama e como ela venceu o câncer de mama. Você tem noção do quanto eu aprendi naquele dia? Presta atenção, não é uma sentença de morte, é a luta pela vida. Olha que lição que a gente tira dessa frase. O quanto ela me ensinou e o quanto ela ensina em uma única frase. Quando você tiver a oportunidade, você pode ir lá ver o vídeo dela. Bruna é o nome dela. Lembra aquilo que eu falei pra vocês lá na primeira aula? Todos têm um nome? Então tudo se conecta. A gente chegou no 3º dia se conectando com as primeiras histórias. Agora, ouve mais essa frase. Eu me importo com as pessoas. Isso quem falou foi o Cauã, de apenas 10 anos de idade, que cortou seus lindos cabelinhos imensos pra doar. Porque ele me disse que tinham pessoas que poderiam usar o cabelo dele para fazer uma peruca. Ele se importa com pessoas. Eu ouvi também de uma outra cliente: a vida acontece quando a gente está ocupado demais fazendo planos. Isso quem falou foi a Camila, em um desabafo eloquente. Se vocês verem, eu tive que dividir o vídeo dela em 3 partes. Só que sabe o que acontece às vezes quando eu posto vídeos em que eu divido em 3 partes? Eu vou te contar uma coisa aqui que acontece dentro do meu Instagram. As pessoas, elas me dizem que aquele conteúdo ele já não tá mas tão bom. Por quê? Causa crise de ansiedade naquelas pessoas porque elas querem ver logo o resultado. Só que nós estamos ansiosos para viver coisas e não viver processos. A gente está ansiosos por resultados, mas a gente não vive os processos, sabe? Então toda essa ansiedade faz com que a gente não se apaixone pela beleza do meio. As pessoas têm o objetivo de ver resultados, mas elas não se apaixonam pela beleza do meio. Em todos os trajetos que você pode seguir para chegar lá, sabe? É importante esse processo. Então, realmente, a vida acontece dessa maneira. E essa ansiedade, essa busca pelo imediatismo, ela faz com que a gente fica olhando somente o círculo e não observe fora dessa bolha. E daí você deixa de ser uma pessoa criativa. Porque tem tanta coisa rolando ali, ó, na nossa rede social, a gente rola aquela barrinha tanto, a gente tem tanta informação, a gente recebe tanta informação o tempo inteiro que a gente perde o foco naquilo que a gente realmente quer, certo? Então, a gente chegou e a gente construiu até aqui uma história. Vocês fizeram tudo que tinham que fazer para construir a sua história. Cada um tem uma história. A sua cliente tem uma história. Você que é profissional tem uma história a ser contada também. Mas a gente, dentro de uma frase, a gente fala tanto eu, e a gente esquece de ouvir o outro também. E o que a tua cliente só quer isso, sabe? Às vezes ser ouvida. Eu tenho certeza que quando você ouvir a sua cliente, você vai conseguir entregar o melhor resultado. Você vai conseguir entregar técnica dentro de valor. Você vai conseguir entregar aperfeiçoamento e você vai parar de falar de preço, você vai parar de falar definitivamente sobre promoções. Você vai começar a se posicionar no mercado, porque aí sim você vai ter a ferramenta ideal para desenvolver o seu negócio, que é a sua própria marca. Pode ser um espaço físico, mas você tem que entender que para um espaço físico rodar de verdade, você precisa consolidar a sua marca. Independente do local que você esteja, você vai ser consolidado
consolidado. As pessoas vão querer fazer o cabelo com você e a sua agenda vai sim lotar. Ela pode não lotar todos os dias, mas pelo menos uma vez por semana a sua agenda vai estar lotada, porque você está posicionado no mercado e você entendeu que você não está mais naquele efeito manada. Não mais será sobre preço. Será sobre valor. Por que que eu fico repetindo tanto isso, meu Deus? Porque é necessário, porque a nossa vida é uma repetição. Você faz o que faz todos os dias. Você todos os dias acorda, escova os dentes, toma um café, escova os dentes de novo, coloca a sua roupa, prepara o seja lá o que for dentro da sua casa, vai pra academia, não vai e vai trabalhar. E quando a gente entra dentro do salão, a gente tem uma hora para entrar, né? A gente tem uma hora, porque a gente tem uma hora marcada com a nossa cliente, certo? Mas você que é profissional sabe do que eu tô falando. Você tem uma hora para entrar, mas você não tem uma hora para sair. Então a nossa vida ela passa e a gente nem percebe. A gente entra dentro de um local de dia, a gente sai dentro de um local de noite. A gente ama o que a gente faz, mas eu acho que a gente vai amar ainda mais o que a gente faz se essa profissão estiver te proporcionando benefícios. O que eu tô te oferecendo aqui agora é benefício. Eu não falei em nenhum momento sobre produto para vocês. Eu falei sobre o principal, construção de marca. Não significa que eu não tenho um produto. Óbvio que eu tenho um produto. É óbvio que eu tenho um produto. Eu tenho um produto para minha cliente, eu tenho um produto para você. Eu posso ter vários produtos se eu quiser, porque eu consolidei a minha marca, então eu ramifiquei o meu nome. Você entendeu isso? Que eu ramifiquei o meu nome? Olha que importante. Eu posso me comunicar com você, profissional da área da beleza. Eu posso me comunicar com qualquer outra área, que eu vou comunicar a mesma coisa, a criação de uma marca. Eu posso falar com qualquer pessoa, porque eu ouvi histórias. Você ouviu histórias. Você atendeu médicos, você atendeu fotógrafos, você atendeu engenheiros, você atendeu faxineiros, faxineiras, você atendeu dentistas. A gente tem um número enorme de dentistas sentando na nossa cadeira todos os dias. Você atende todas as profissões todos os dias. Você atende datas importantes todos os dias. A cliente, ela te procura sempre para qualquer ocasião importante da vida dela. O homem vai na barbearia para se manter alinhado, para se apresentar bem ao trabalho. Sempre. Nós estamos presentes em todos os momentos. Por que todo mundo te dá importância, mas você não se dá importância? A tua cliente, ela te dá importância, ela tá te procurando. Mas sabe quando ela não te procura mais? Quando você não respeita ela, quando você não trata ela pelo nome, quando você não dá a real importância para sua cliente, quando você erra tecnicamente, mas você não entregou o mínimo, que é a empatia. É olhar no olho da tua cliente e falar: meu Deus, eu realmente errei. O que eu posso fazer para corrigir? Não, você culpabiliza a sua cliente, às vezes pelo seu erro. E eu vou te mostrar onde é que tá o teu erro. Às vezes o teu erro tá em não fazer um teste de mecha, que é perder meia hora, 40 minutos fazer um teste de mecha para garantir a estabilidade daquele fio. O teu erro pode estar em não perguntar para sua cliente o que ela fez ao longo desses últimos 6 meses, se ela entrou em piscina, em mar, se ela viajou ou se sei lá, o que ela pode ter feito. A gente sabe que o cabelo sofre alterações. Agora sim, eu tô falando para você, profissional. Esses são os erros básicos e primários que a gente comete. O teu erro não é comprar milhares de cursos. O teu erro tá em não aprender com esses milhares de cursos. O teu erro não está em você comprar uma técnica, e sim em não aperfeiçoar essa técnica. O que eu quero te mostrar na realidade não é que você tenha que desenvolver aquilo que eu desenvolvo dentro do salão, e sim que você não tá numa bolha, em que com aquele conhecimento você pode elevar ainda mais o conhecimento. Sabe qual é o maior prazer de quem ensina? É o aprendiz superar o mestre. Se você está ensinando e você não quer que o seu aprendiz te supere, tem alguma coisa errada. Porque quando o aprendiz supera o mestre, você desenvolve ainda mais a sua técnica. Você aprende ainda mais. Porque você quer mostrar para o aprendiz que você ainda tem mais a ensinar. Entende? Assim você entende que preparando profissionais dentro do seu salão, ou teu assistente, ou se você está trabalhando sozinho, ou se você está trabalhando com alguém, você sempre está aprendendo. Então, por isso que você compra tantas e tantas e tantas técnicas e tantos cursos, mas você não consegue aprender com isso, porque você está olhando o micro e você tem que olhar o macro. Entende o que eu tô falando? Então, até aqui, a gente entendeu vários processos e principalmente a valorizar o profissional que você é. Imagina se eu não tivesse mudado a minha mentalidade e se essas pessoas também não tivessem mudado a mentalidade delas. Eu sei que vocês recebem várias promessas o tempo inteiro de você vai ver uma coisa nova no mercado, uma coisa diferente vai acontecer. Não, mas eu tô te falando, é real. Eu te passei tudo isso, eu te entreguei todo o meu valor, eu te entreguei toda a minha trajetória e tudo aquilo que eu fiz pra chegar até aqui, e realmente foi tudo gratuito. Eu faço isso de coração. E vamos pro último dia. Espero lá.